Boa noite a todos. Hoje daremos início à nossa quarta e última aula da disciplina de Introdução às Geotecnologias. Então, pessoal, hoje a gente vai falar bastante, tem muita informação para ser apresentada hoje. Então, eu vou começar a disponibilizar a aula aqui, para a gente dar início à nossa aula de hoje. Então, pessoal, a aula proposta para o dia 24 de março seria a aplicação do SIG. Porém, como a nossa primeira aula foi bem rapidinha, onde a gente tinha muita informação para ser repassada, eu resolvi trazer para a gente alguns conceitos de cartografia básica para posteriormente apresentar as aplicabilidades do SIG, tá bom? Então, nessa aula de hoje, nós vamos ver os conceitos de cartografia básica e, em seguida, a aplicação do SIG, tá bom? E, por fim, o pessoal que tiver alguma dúvida, inclusive sobre a aula passada, tá? Se a gente estiver dentro do tempo certinho aí, eu vou estar respondendo, tá ok? Então, vamos lá. O objetivo da nossa aula de hoje é fornecer informações básicas sobre a cartografia, destacando as noções conceituais relevantes para a produção cartográfica. Então, hoje nós vamos apresentar algumas informações que são importantíssimas para quando vocês forem produzir algum mapa, né, e outros produtos cartográficos aí, através da estrutura SIG, tá bom? E em seguida apresentar as principais áreas de aplicação do SIG, destacando as atividades em que os sistemas de informações geográficas podem ser aplicados. Então, esses são os nossos objetivos da aula de hoje. Então, vamos falar um pouquinho do contexto histórico da cartografia, como que surgiu a cartografia. Então, o conceito de cartografia tem suas origens ligadas às inquietações do ser humano no tocante a conhecer o mundo que ele habita. Então, as primeiras inquietações do ser humano para, de fato, conhecer o lugar onde ele habita, deram origem aos primeiros conceitos de cartografia. O vocábulo cartografia, etimologicamente, descrição de cartas, foi introduzido em 1839 pelo segundo Visconde de Santarém, Manuel Francisco de Barros e Souza, de Mesquita de Macedo Leitão. A despeito do seu significado etimológico, a sua concepção inicial tinha a ideia do traçado de mapas. Então, inicialmente, esse conceito, né, de cartografia tinha uma concepção inicial voltada ao traçado dos mapas. Então, num primeiro estágio, esse vocábulo passou a significar a arte do traçado de mapas, para em seguida se tornar a ciência, a técnica e a arte de representar a superfície terrestre. Em 1949, a ONU já reconhecia a cartografia através da seguinte assertiva. Então, essa assertiva reconhecida pela ONU foi lavrada em ata e anais. Cartografia, no sentido lato da palavra, não é apenas uma das ferramentas básicas do desenvolvimento econômico, mas é a primeira ferramenta a ser usada antes que outras ferramentas possam ser postas em trabalho. Então, essa aí é a descrição da ONU reconhecendo a cartografia, né, como uma ferramenta básica do desenvolvimento econômico. O conceito de cartografia, hoje aceito sem maiores contestações, foi estabelecido em 1966
pela Associação Cartográfica Internacional, ACI, e posteriormente ratificado pela Unesco no mesmo ano. Então, a Associação Cartográfica Internacional estabeleceu em 66 o conceito, né, sem nenhum tipo de contestação, o conceito da cartografia passou a ser: a cartografia apresenta-se como um conjunto de estudos e operações científicas, técnicas e artísticas, que, tendo por base os resultados de observações diretas ou da análise de documentação, se voltam para a elaboração de mapas, cartas e outras formas de expressão ou representação de objetos, elementos, fenômenos e ambientes físicos e socioeconômicos, bem como a sua utilização. Então, essa é a definição de cartografia para a Associação Cartográfica Internacional. Quando a gente fala em cartografia, a primeira palavra que nos vem à mente são os mapas. Então, os mapas, eles ocupam um importante lugar entre os recursos de que a civilização moderna pôde lançar mão. A produção de mapas nasce predominantemente ao nascimento da população, de forma a atender seus interesses nos mais variados ramos da atividade. A história dos mapas, ela é a mais antiga que a própria história. Isso se pensarmos na história como uma documentação escrita sobre os fatos passados. A elaboração dos mapas precede a escrita. O que significa isso? Os povos primitivos, embora não houvessem, né, lançado a fase da escrita, desenvolveram os primeiros traçados dos mapas, ok? Então, por isso que esses traçados, os traçados dos mapas, deram origem, né, à elaboração dos... confirma que a elaboração dos mapas precede a escrita. A base do sistema cartográfico atual é atribuída aos gregos, que admitiram a forma esférica da Terra, com seus polos, equador e os trópicos. E desenvolveram um sistema de coordenadas geográficas, desenharam as primeiras projeções e calcularam o tamanho do nosso planeta. Isso tudo, né, todo esse aparato aí foi atribuído aos gregos. A origem dos mapas. Então, a palavra mapa é de origem cartaginesa e significa toalha de mesa, uma vez que, na época, os navegadores e os negociantes, ao discutir suas rotas, caminhos e localidades, rabiscaram diretamente sobre as toalhas, surgindo daí a denominação mapa. Então, a palavra carta, ela é de origem egípcia e significa papel, que vem diretamente de papiro, o que é diferente, né? Carta e mapa são termos diferentes, né? O mapa a gente já viu e a carta a gente vai ver agora. Então, a carta ela é de origem egípcia, que vem do termo papiro. Segundo a ABNT, o mapa é a representação gráfica, em geral, de uma superfície plana, em uma determinada escala, e essa representação gráfica ela pode ser utilizada para quê? Para representar acidentes físicos, culturais, né, da superfície da Terra. E a palavra carta é a representação dos aspectos naturais e artificiais da Terra, destinadas para fins práticos da atividade humana, permitindo que a avaliação precisa de distâncias, direções e localização plana dentro da superfície da Terra, ok? A carta ela é subdividida em folhas de forma sistemática e obedecendo um plano nacional ou internacional. Então, a carta, né, por exemplo, a carta topográfica de um determinado lugar da superfície, né, ela tem a escala que é definida, ela é subdividida por folhas e obedece um plano, né, de acordo com o lugar a ser estudado.
Os tipos de mapas. Então, nós temos aqui os mapas, eles podem ser divididos em mapa geral, especial e mapa temático. Então, os mapas gerais, o próprio nome já diz, né? As informações que são contidas nesses mapas são informações muito genéricas, né? Tem o objetivo de quê? De alcançar um público grande e diversificado. Então, para atender várias informações, não uma informação especificamente, né? Normalmente, esses mapas apresentam escalas pequenas, escalas reduzidas, menores que 1 para 1 milhão. Os principais elementos representados nesses mapas são divisão política, capitais, cidades de destaque, rodovias, ferrovias, informações relativas ao relevo e à vegetação. Então, todas essas informações mais genéricas, utilizamos o mapa geral. Um mapa especial é um tipo de mapa que atende um número reduzido de pessoas. Normalmente são técnicos, né, como geógrafos, meteorologistas, geólogos. São mapas muito específicos para atender, né, especificamente pessoas técnicas. Ok, pessoal? E aí essas informações contidas nesses mapas são informações que estão relacionadas a um estudo específico, ok? Sendo de pouca valia para pessoas fora da especialidade, tá bom? E normalmente esse tipo de mapa, ele é atribuído em uma escala grande, maior que 1 para 250 mil. Tá bom? Então, esse mapa especial, ele é utilizado mais por técnicos, né? São mapas mais profissionais, tá bom? E o mapa temático, que a gente utiliza muito esses mapas temáticos. Esses mapas temáticos, eles são produzidos a partir do quê? Das ferramentas SIGs. A gente vai ver, né, em seguida aí os exemplos de mapas temáticos, né? Esses mapas, eles são construídos a partir de um mapa base. Então, eu pego um mapa chamado mapa base, né, e faço a produção desse mapa temático com base nesse mapa, ok? Normalmente, são mapas voltados ao quê? Questões políticas, hidrográficas, ok? São mapas destinados a um fenômeno específico, tá? Por exemplo, mapas voltados à questão de IDH, população, ok? Renda per capita, tá? Então, dependendo da área, pode ser aspectos geológicos, demográficos, cobertura vegetal, e normalmente esse tipo de mapa ele é construído em qualquer escala. Tá? Então, o mapa temático, você que define qual é a escala do mapa no momento de produção dessa carta, ok? Desse mapa. Nós temos aí o exemplo de mapas cadastrais. Quem são os mapas cadastrais? São um tipo de mapa que é chamado de mapa geral, né? Os mapas cadastrais, eles apresentam uma escala de até 1 para 25 mil. Então, são mapas de grande escala e grande detalhe, utilizado para representar cidades e regiões metropolitanas. Então, o mapa cadastral é um tipo de mapa geral, tá? Ele é uma escala grande, né? Grande detalhamento, né? Que a gente pode identificar aí, a gente consegue ver arruamento, né? A gente consegue ver aí as quadras. Então, o nível de detalhamento desses mapas é grande, tá? Assim como a sua escala. Nós temos o mapa topográfico, que é um tipo de mapa geral também. Esse mapa apresenta uma escala de 1 para 25 mil até 1 para 250 mil. Então, esses mapas topográficos, pessoal, eles são gerados a partir de aerolevantamentos ou compilação de uma escala maior. Né? O que são aerolevantamentos? São os sensoriamentos remotos, né? Os drones, ok? E outros tipos de sensores que para aquisição de dados aí da parte aérea da superfície.
Então, a gente tem aí um mapa topográfico que foi gerado, né, a partir de aerolevantamento. E através desse tipo de mapa, né, que é o mapa topográfico, podem ser representados acidentes de relevo, elementos planimétricos, questões voltadas a deslizamento de terra, ok? E aí nós temos o mapa geográfico, que também é um mapa geral. Apresenta uma escala de 1 para 1 milhão ou menor do que isso. Então, esse mapa geográfico, ele apresenta detalhes planimétricos, que é o caso do nosso mapa mundi, que são mapas planimétricos e altimétricos generalizados e representados por símbolos, tá bom? Então, esse aí é um exemplo do mapa geográfico, que é um exemplo do nosso mapa mundi. Como mapas temáticos, nós temos os mapas coropléticos. Quem são esses mapas coropléticos? Nesses mapas, o valor numérico de algum aspecto específico de uma área, como, por exemplo, a densidade populacional. Então, a partir de um mapa base, você produz um outro tipo de mapa temático, né? Que nesse caso do mapa coroplético, é um mapa que é específico de uma área. Se a gente pegar, por exemplo, a densidade populacional de Diamantina, então de uma área específica, ok? Então, se a gente quer, né, analisar, produzir um mapa com base num aspecto específico de uma determinada área, nós utilizamos os chamados mapas coropléticos, ok? E esse mapa é indicado por uma escala de cores ou padrões gráficos. Então, tem um padrão aí que tem que ser seguido na produção desses mapas, tá bom? Então, nós temos aí, né? Desculpa, pulou. A densidade de povoamento. Então, a gente tem aí, né, as cores, os tons que variam, né, do branco ao laranja e ao vermelho. Então, tudo é padronizado mesmo. E aí a gente tem um outro mapa coroplético aí, né, que mostra a proporção de domicílios com renda de 1 a 2 salários mínimos, ok? Então, também é um mapa padronizado, tá ok? Segue um padrão gráfico. A representação cartográfica. Então, com base na cartografia, a representação cartográfica, ela se faz a partir de alguns elementos. Então, dentro da cartografia, os principais elementos para se fazer uma representação cartográfica são o globo, o mapa, a carta e a planta, ok? Então, o globo trata-se de uma representação cartográfica sobre uma superfície esférica, em uma escala pequena, dos aspectos naturais e artificiais, né, da superfície da Terra, com uma finalidade cultural e ilustrativa. O mapa é uma representação no plano. Geralmente, esse mapa é em escala pequena, né, de aspectos geográficos, naturais, culturais e artificiais de uma determinada área. A carta, pessoal, como eu já falei, é também uma representação do plano, porém a carta ela varia de escala, que vai de média a grande, né? E a carta ela busca trazer aspectos artificiais e naturais de uma área, né, tomada de uma superfície planetária, que pode também ser divididas em folhas, né? Essas folhas são delimitadas por linhas. Quem são essas linhas? Os paralelos e os meridianos, ok? Com a finalidade o quê? De possibilitar a avaliação, o grau de precisão, ok? Comparando aí já com a escala, de forma compatível com a escala, tá bom? E a planta, que é um caso particular de carta, né? A planta é a representação que se restringe a uma área muito limitada, né? Então, quando a gente pega, por exemplo, a planta de um lote, então é uma área muito limitada que está dentro da cidade, ok? E a escala é grande, consequentemente, o número de detalhes também
é bem maior, tá bom? Então, a gente tem aí a primeira imagem, né, que é o globo, a segunda, o mapa, nós temos a terceira imagem, que é a carta, e por fim, nós temos aí a planta, ok? Então, a planta de uma determinada área em questão, tá bom? No caso aí, é da cidade de Recife, essa planta que está sendo apresentada na aula, ok? Quando a gente fala, pessoal, de representação cartográfica, nós não podemos deixar de falar na escala, né? Então, como nós já falamos, né, bem rapidamente em em aulas anteriores, a escala é a relação entre a medida de um objeto ou lugar representado no papel. Então, a escala é a medida de um lugar ou de um objeto representado no papel. E a sua medida real, que corresponde à sua dimensão no terreno, representada no terreno. Então, a escala, ela pode ser dividida em dois subitens. A escala numérica ou a escala gráfica. Então, a escala numérica, pessoal, né, que é chamada de fração representativa ou numérica, vocês devem ter visto aí, né, quando vocês estudaram, né, na faculdade ou até mesmo no ensino médio, essa formulazinha, a escala é igual, né, a distância medida na carta dividido pela distância real, ok? Então, a gente costuma falar que a fração representativa ou numérica, a escala numérica, ela pode ser lida como o exemplo que eu apresentei aí na imagem, 1 para 1 milhão, né? Na realidade, desculpa, 1 para 10 mil. Então, 1 seria o numerador, né? Que seria a medida no mapa, e os 10 mil seria o denominador, que seria a área real, ok? E a escala gráfica, ou chamada escala de barras, é essa imagem que a gente está vendo aí, onde nós temos uma escala de 1 para 25 mil, onde 1 centímetro no mapa equivale a 250 metros no terreno. Então, a escala nós temos aí, no momento que vocês forem, né, utilizar ou o Mapinfo ou algum outro programa, né, para produzir um mapa, lá vocês têm a opção de escolher qual escala, né, vocês vão utilizar. Normalmente, nos mapas, utilizam muito a escala gráfica, tá bom, pessoal? Que é essa barrinha aí, tá ok? Então, sistemas de coordenadas geográficas. Ele é um sistema mais antigo. Nele, cada ponto da superfície terrestre é localizado na interseção de um meridiano com um paralelo. Então, pessoal, a interseção de um meridiano com um paralelo. Suas coordenadas são a latitude e a longitude. Então, nessa primeira imagem aí, nós temos um sistema de coordenadas, né? Sistema de coordenadas geográficas, onde cada pontinho da superfície, né, é localizado com base na interseção de um meridiano e de um paralelo. No caso, o meridiano de Greenwich, né, e os paralelos que a gente tem aí, tá ok? E as coordenadas geográficas são dadas a partir de dois critérios, que é a latitude e a longitude, tá ok? Então, para a gente aqui, para aquisição de dados espaciais, né, a gente utiliza o atributo localização geográfica. Então, foi o que eu solicitei, né, para vocês como atividade aplicada aí, né, vocês identificarem a coordenada geográfica de um curso d'água, né? Então, esse atributo localização geográfica, né, se dá a partir dos sistemas de coordenadas. Então, a coordenadas, a atividade de vocês, eu pedi para vocês apresentarem as coordenadas de um córrego. Então, a coordenada do córrego iria apresentar a latitude e a longitude daquele lugar especificamente. Então, em síntese, a localização geográfica daquele curso d'água. Ok? E a localização, ela é estabelecida
quando se pode descrevê-los, né, em relação a outro objeto. Descrevê-los, descrever quem? Os dados em relação a outro objeto, cuja posição seja conhecida ou quando é determinada em relação a um sistema de coordenadas, tá? Então, essa localização aí, ela é estabelecida o quê? Para descrever um dado, né, um dado espacial e aquele objeto específico, tá bom? E aí nós temos aí a imagem 2, que é uma determinação das coordenadas geográficas. Como que é feita essa determinação? Através da latitude e da longitude, que é em graus, minutos e segundos, ok? A latitude, só para relembrar, a latitude é o ângulo medido ao longo do meridiano que passa pelo lugar, formado entre o equador e o ponto considerado. Então, a latitude geográfica, na latitude, todos os pontos do equador variam de 0 a 90 graus, norte e sul. A latitude, pessoal, é o elemento mais importante para explicar as diferenças térmicas, as diferenças de temperatura na superfície terrestre. Né? Então, as temperaturas diminuem no Equador para os polos. Né? Então, na medida que as temperaturas diminuem do Equador para os polos, quanto menor a latitude, maior será a temperatura. Então, nós conseguimos, a partir da latitude, né, explicar essas diferenças de temperatura de determinadas áreas da superfície terrestre. E a longitude, né, que é o quê? Que é o ângulo que é formado entre o meridiano que passa pelo lugar e o meridiano que passa pela cidade de Greenwich, né, que é o nosso meridiano principal, nosso meridiano referência, né? Então, é o ângulo que passa entre o meridiano, né, que passa pelo lugar, e o meridiano que passa pela cidade de Greenwich, na Inglaterra. Então, a longitude, ela varia de 0 a 180 graus para leste ou para oeste de Greenwich, porque a nossa referência aí vai ser o meridiano principal, tá bom? Então, a partir do momento que a gente tem os valores da latitude e os valores da longitude de um local desejado, enfim, nós teremos determinadas as coordenadas geográficas de um local, tá bom? Então, é só para relembrar isso aí. O sistema de coordenadas geográficas, né, ele também é chamado, ele pode ser também chamado de coordenadas UTM. Então, o que acontece? Os sistemas de coordenadas, né, além dessas coordenadas geográficas, a maioria das cartas de grande e médias escalas em nosso país também são construídas com coordenadas plano-regulares, a partir de 1955. Então, essas coordenadas plano-regulares, elas formam um quadriculado, que é um formato igualzinho esse desenho que está apresentado aí. É um formato quadriculado que está relacionado à projeção universal transversa de Mercator. Daí serem chamadas de coordenadas UTM. Então, as coordenadas UTM, pessoal, é o espaço entre as linhas do quadriculado, né, que é conhecido como a equidistância do quadriculado e será maior ou menor de acordo com a escala do mapa. Então, o sistema de medida usado é o linear em metros, cujos valores são sempre números inteiros, como a gente pode identificar aí na imagem, né? Então, os números que estão registrados nas margens da carta são números onde os valores são inteiros, tá bom? Então, o sistema UTM, né, que é baseado na projeção universal transversa de Mercator, né, é o sistema de coordenadas, né, que é utilizado na maioria das cartas de grande e médias escalas no Brasil, ok? Então, toda vez que vocês forem utilizar, né, que vocês forem produzir um mapa,
vocês vão utilizar as coordenadas UTM, tá ok? Características do sistema UTM. Então, o mundo é dividido em 60 fusos, onde cada um se estende por 6 graus de longitude. Como são 60 fusos, cada fuso é numerado a partir do antimeridiano de Greenwich, que é o nosso meridiano principal. Porém, para a direita, ok? No Brasil, estão os fusos de numeração 18 a 25, com ordem crescente do Acre para o Oceano Atlântico. Então, os sistemas de coordenadas comumente usados para representar os dados espaciais são a latitude e a longitude e o Sistema Universal Transversa de Mercator, que é o UTM, ok? Então, o Brasil, pessoal, né, está entre os fusos 18 a 25. Então, essa imagem aí é uma folha que está na escala 1 para 1 milhão, onde abrange o território brasileiro. Então, nós temos aí o fuso 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, que são os fusos que abrangem o território brasileiro, tá bom? Quando nós falamos em sistemas UTM, cartografia, nós não podemos deixar de falar de uma palavrinha muito importante, que é a palavrinha datum. Eu até pedi para vocês assistirem, né, o vídeo no canal Descomplicado, onde o professor Glauco Belino, da Universidade Federal dos Vales do Jequitinhonha e Mucuri, traz de uma forma bem fácil, bem detalhada, o que é o datum, né? Então, o datum, pessoal, no Brasil, até a década de 70, adotava-se o elipsoide Raiford, de 1924, como origem de coordenadas, né? Estabelecida no datum planimétrico de Córrego Alegre. Posteriormente, o sistema geodésico brasileiro foi modificado para SAD 69, que é o datum sul-americano de 1969. A partir do decreto presidencial de julho de 84, se estabelece as instruções reguladoras das normas técnicas da cartografia, onde especifica o datum South America Datum, né, SAD 69, como datum oficial local a ser utilizado, né, em toda a representação cartográfica em território nacional. Então, até 1984, o datum SAD 69 era o datum oficial, né, para qualquer representação cartográfica. Porém, né, aí, pessoal, quando a gente fala em sistema de referência geodésico global, nós também não podemos deixar de falar do WGS 84, que é a quarta versão de um sistema de referência geodésico, que foi estabelecido pelo Departamento de Defesa americano em 1960. Esse sistema de referência geodésico, né, ele tem como objetivo que fornecer o posicionamento e a navegação em qualquer parte do mundo. Então, o WGS 84 é a quarta versão do sistema de referência geodésico global. Esse sistema de referência das efêmerides e operacionais do sistema GPS. Então, o sistema GPS, todo o levantamento, né, de dados que vocês coletarem a partir dos GPS, o sistema de referência geodésico que vai ser utilizado é o WGS 84, ok? E aí, pessoal, no Brasil, os parâmetros de conversão entre o SAD 69 e o WGS 84 foram apresentados oficialmente pelo IBGE em 1989. Então, a partir de 89, o IBGE apresentou oficialmente a conversão. Então, pôde converter o SAD 69, né, que era o oficial, o sistema de referência oficial, né, nacional, para WGS 84.
Então, uma das principais características desse WGS84, né, considerando aí, comparando com o SAD-69, é que o WGS84 ele é um sistema geocêntrico, ao contrário do sistema do SAD-69, que é um sistema topocêntrico, ok? Então, a grande vantagem aí do WGS84 é essa, tá bom? CIRGAS 2000. Então, a partir dos anos 2000, né, o CIRGAS torna-se oficialmente como, né, o sistema referencial geodésico brasileiro. Então, todo mapa que vocês produzirem, né, ou vocês vão usar, né, o WGS 84 ou o CIRGAS 2000. As alterações são fruto do decreto 5334 de 2005, que foi assinado em janeiro e publicado no Diário Oficial, que deu uma nova redação ao artigo 21 de 20 de junho de 84, que define as instruções reguladoras das normas técnicas da cartografia nacional, onde altera o sistema geodésico brasileiro, estando atualmente em um período de transição de 10 anos, onde o SAD-69 ainda pode ser utilizado pela comunidade com a recomendação de que novos trabalhos sejam feitos no novo sistema. Então, pessoal, só fazendo uma correção aí, tá? O SAD-69 ou o WGS-84, tá bom? Eu falei WGS-84. Então, é o SAD-69 ou o CIRGAS 2000, tá ok? Então, tanto um quanto outro ainda pode ser utilizado, ainda é recomendável, ok? Então, a data, né, do plural datum usados no Brasil, nós temos aí legalmente o SAD-69 e o CIRGAS 2000. Também é comum encontrar cartas topográficas que referem-se a Córrego Alegre, né, o datum antigo brasileiro. Em 25 de fevereiro, o CIRGAS 2000 foi oficialmente adotado como novo sistema de referência brasileiro, né? E como sistema cartográfico nacional também. Então, foi definido um período de transição não superior a 10 anos, né? Onde os CIRGAS, o novo CIRGAS 2000, CIRGAS 2000 e os antigos SAD 69 e o Córrego Alegre poderão ser utilizados concomitantemente. Então, tem aí, né, um período de transição superior, né, não superior a 10 anos, onde esses dois sistemas poderiam ser utilizados, ok? Não superior a 10 anos. Depois de passado o período de transição, o CIRGAS ele é o único sistema geodésico que é legalizado no país, ok? Como obtemos as coordenadas? Então, como obter as coordenadas? Então, nós temos aí uma geometria, né, onde nós temos 3 pontos que determinam um plano, ponto 1, 2 e 3, e nós temos 4 pontos que determinam a inclinação de um plano. Neste caso, o espaço passa a ser tridimensional, ok? Então, nós temos essa imagem aí que mostra, né, os 3 pontos determinando um plano, que é um sistema de coordenadas, 4 pontos que determinam a inclinação de um plano, né, de uma determinada área, passando essa GPS geodésico, onde a gente obtém, né, informações mais precisas. A gente tem aí o GPS de mão, que é o mais acessível, inclusive o mais utilizado, né? Porque o GPS geodésico ele é muito caro, né? E nós temos também, pessoal, aplicativos, inclusive de celular, que pode estar baixando aí no Google Play, né? Então, nós temos aí o UTM Área Mensuri, né? Que é um aplicativo que pode ser baixado, inclusive, no telefone. Nós temos o GPS Tracker, né, que é o GeoTracker, pode também, né, ser baixado e nos dá
o sistema de coordenada nos oferece, né, a latitude e a longitude, né? E também nós temos aí, pessoal, os GNSS, que nós vimos nas aulas anteriores, que são o quê? Os conjuntos dos satélites, né? Que são os GPS, que é um satélite, né? Que é um recurso americano. Nós temos o GLONASS, que é o russo. Nós temos o QZSS do Japão e nós temos o BeiDou, né, da China. Então, um grupo aí dos satélites chamados de GNSS nos dá as chamadas coordenadas geográficas, tá bom? E aí, gente, passando, né? SIG, a gente fica na dúvida, como que a gente pode aplicar o SIG? Né? Então, a gente tem aí, né, o dado, a gente faz o trabalho de campo, a gente faz o levantamento dos dados, a gente baixa os dados, mas como que a gente vai usar o SIG? Né? Como que a gente vai aplicar o SIG? Então, nós temos aí diversas aplicações do SIG que podem, inclusive, estar dando, né, um norte para vocês com relação aos futuros, né, trabalhos que vão ser desenvolvidos aí, né, e também no artigo que vocês estão, né, elaborando, no artigo que vocês estão produzindo. Então, onde usar o SIG? Nós temos aí aplicações em transportes. Como a gente pode aplicar o SIG em transportes? Quando a gente quer, né, fazer estudos voltados à gestão da infraestrutura viária, questões de roteamento, né? Então, essas questões voltadas ao transporte, né? Infraestrutura das vias, né? O sistema de roteamento dentro da cidade, ok? Aplicação em redes de utilidades. Quando a gente quer trabalhar com gerenciamento de águas, rede de eletricidades e de gás, rede de telecomunicações. Então, a gente pode também aplicar o SIG aí nesses estudos. Aplicações urbanas. Como que a gente pode utilizar os SIGs? Né? Cadastro de IPTU, de equipamentos urbanos, ações sociais. Então, tudo a gente pode estar aplicando o SIG. Aplicações de geomarketing. Mapeamento de clientes potenciais, análise espacial da demanda, análise de concorrência, ok? Nós temos aplicações voltadas à gestão ambiental, são os estudos ambientais, análise de riscos, zoneamento, ok? Aplicação em agricultura, então a gente tem aí a famosa agricultura de precisão. A gente pode também aplicar o SIG, né, nos estudos sobre agricultura de precisão. Aplicações em saúde pública, estudos endêmicos, epidemiológicos, ok? Aplicações em saúde pública, aspectos logísticos, mapeamento de crime, planejamento de operações especiais, né? A gente tem também levantamentos, né, que a gente faz na Polícia Militar, os números de crimes, ok? A gente pode estar utilizando o SIG também e fazendo a representação gráfica desses dados através de várias plataformas, ok? Então, no transporte, nós podemos utilizar aí, pessoal, né, como foi falado, a questão do planejamento, elaboração e análise de rotas urbanas e rodoviárias. Então, nós temos aí a questão de rotas urbanas, rodoviárias, gerenciamento de infraestrutura, logística, administração dessas frotas. Nós temos aí também, pessoal, apoio a projetos, construções e monitoramento dessas rodovias e das ferrovias. E também a análise do volume de tráfego, né? Quantidade de carros, volume de carros circulando por uma determinada área dentro da cidade. Então, isso tudo pode ser aplicado. Tem essas duas imagens aí, pessoal, mostra simulações, né, do transporte voltado à prestação de serviço. Então, isso aí é um trabalho, né,
de Lorena 2004, onde ela faz uma simulação para a escolha diária de instalação de base de ambulância para atendimento da região central de São José dos Campos. Então, ela, né, faz o levantamento dos dados e aí ela faz, né, um esquema de simulação, né, dessa área com base na instalação de base de ambulância para atendimento a uma área específica de São José dos Campos, que é a região central da cidade, ok? E nós temos também aí um exemplo do SIG sendo aplicado para o roteamento. Então, é um esquema de roteamento de 3 caminhões para distribuição de produtos na região central de São José dos Campos. Então, esse é um trabalho, né, de Lorena 2004 também, onde ela faz aí esse esquema de roteamento de 3 caminhões, né, e a distribuição desses produtos dentro da cidade. Ok? Nós temos também aplicações de redes de utilidades. Como que nós podemos utilizar? Planejamento e gerenciamento de redes de distribuição, como no caso gás, telefonia, saneamento básico, né, água, luz, telefone, né? Manutenção da rede. Então, a gente quer identificar aí a localização de interferências, de vazamentos. Podemos também utilizar as ferramentas SIG. Determinação da área de cobertura de equipamentos instalados, como antenas, torres, armários e sistemas de atendimento ao consumidor. Então, isso aí são aplicações voltadas às redes de utilidades. Utilidades públicas, né, pessoal? Então, nós temos aí, né, um exemplo da rede elétrica, que foi uma representação que foi utilizado, que foi feita, né, no ArcGIS, no programa ArcGIS, onde foi levantado aí, né, dados voltados à questão da utilidade da energia elétrica dentro de uma área específica, ok? Aplicações urbanas. Então, quando a gente pega, né, o SIG para aplicações urbanas, se a gente fizer um levantamento de produções, de trabalhos, né, acadêmicos, onde a gente utiliza as geotecnologias para os estudos urbanos, nossa, nós vamos ter um número assim, nós vamos obter, né, um número gigantesco, porque o SIG, as aplicações urbanas, da grande maioria das vezes, são utilizadas, utilizadas as ferramentas SIG. Para quê? Né? Para prover condições como, por exemplo, questões voltadas à moradia, trabalho, lazer, circulação, cadastro de PTU, né, disposição de equipamentos públicos como escola, pontos de postos de saúde, ônibus, praças, ok? Nós temos aí também o apoio ao planejamento e gerenciamento de obras públicas, então a gente utiliza também, né, o sistema de transporte público. A gente pode também aplicar o SIG nessas questões. Temos também a questão do monitoramento do uso do solo, muito utilizado através do SIG, né? E temos também as ações de inclusão social. Então, 2 exemplos de aplicações urbanas aí. Nós temos a questão voltada à administração pública, administração municipal, onde a gente vê aí, né, uma estrutura, né, onde a gente tem aí o gabinete, né, da estrutura, de como que é montado, né, a administração municipal. Então, nós temos aí a estrutura, como que está estruturada a administração municipal. Então, nós temos o gabinete e temos aí as subsecretarias, né, as sub-áreas da administração, né, que tem o planejamento, né, as áreas da saúde, da educação, do transporte, ok? E cada área está, né, o SIG pode estar aí ajudando as aplicações, pode ser aplicado de uma determinada maneira. E aí nós temos também as aplicações voltadas à ação social. Então, nós temos aí um mapa, né, produzido em 2003, que mostra a vulnerabilidade social da cidade de São Paulo, né? Então, esse mapa foi produzido, foi elaborado com base nos dados da Prefeitura de São Paulo de 2003, tá bom? Então,
aplicação também na questão social. Então, isso favorece o quê? As ações, né, por parte do governo, por parte da administração dos municípios. A gente pode identificar, né, com base nesses mapas, né, nesses produtos, onde a gente precisa, né, interferir imediatamente. Então, essas ferramentas SIG são de grande valia, inclusive para apresentar, né, essas informações para a administração, né, para o governo estar sabendo onde de fato ele vai trabalhar, ok? Nós temos aí a aplicação do geomarketing. Como que o geomarketing pode ser utilizado? Análise da localização para instalação de lojas e pontos de serviços. Então, o que seria o geomarketing, né? Você fazer um estudo, onde que eu vou colocar minha loja, né? Qual que é o ponto mais estratégico para eu colocar o meu posto de gasolina, né? Levantar o quê? Determinar territórios de vendas, ok? Determinar um determinado número de vendas. Levantar o quê? O comportamento do consumidor, de acordo com uma área ou região. Então, como que o consumidor se comporta, né, numa determinada área X de Diamantina? Então, a gente pode fazer esse levantamento, né, que é chamado também de geomarketing. A gente pode fazer também a análise do potencial de consumo de uma região e a análise da localização e da área de atuação da concorrência. Então, a gente pode analisar, né, quem trabalha aí com algum empreendimento, a gente pode fazer também, através do geomarketing, análise da concorrência, como que a concorrência está atuando aí, ok? E aí nós temos um exemplo do geomarketing sendo aplicado na análise de varejo, né? Então, essa análise de varejo aí, nós temos uma população total, né? E aí nós temos o overlays, né? Que aí, esse overlays aqui, nós temos várias empresas, né? Aquacheiro, nós temos o Boticário, a Laco de Fiore, ok? E aí, dentro desses, com base nessa população, nós fizemos aí uma análise, né, como que essas empresas, como que está o varejo aí dentro dessas empresas específicas, ok? Aplicações com relação à gestão ambiental. Então, nós temos aí monitorar áreas de proteção ambiental, manejo de fauna e flora, nós temos áreas destinadas à reposição de rejeitos, né, químicos, nucleares, resíduos sólidos também, análise de risco de poluição, seguros de responsabilidade civil. Nós temos também, pessoal, a possibilidade de fazer o zoneamento ecológico através do SIG, elaborando roteiros para exploração do turismo ecológico, né? E o turismo de aventura, ok? Principalmente aqui em Diamantina, né? Que é uma cidade turística. Parques, reservas. Travou? Ah, tá. Não tá. Agora vocês estão ouvindo? Peraí. Deixa eu ver que foi minha internet. Não, não foi minha internet. Estão me ouvindo agora? Vê aí se o pessoal está me ouvindo. Ah, então beleza. Posso voltar à apresentação, né? Então, tá. Então, pessoal, como eu estava falando, né? Como é o caso de Diamantina, onde a gente tem aí, né, muitas cachoeiras, parques, né? O Parque Estadual do Rio
utilização das ferramentas SIG, a gente pode elaborar... Travou? Oi, pode falar? Pode falar? Tá me ouvindo agora? Então, pessoal, o zoneamento ecológico pode ser utilizado para quê? Para elaborar roteiros de exploração dessas áreas, né? Exploração de uma forma o quê? Um turismo ecológico, ok? E aí, para a aplicação dos SIGs no monitoramento de áreas de preservação ambiental, né? Áreas de proteção ambiental, nós podemos utilizar os SIGs na identificação e localização de áreas com florestas nativas, fazer inventários de biodiversidade, distribuição espacial de fauna, de flora, né? Nós podemos utilizar os SIGs também fazendo análise de densidade populacional, excesso de risco, extinção de espécies animais, vegetais, e fazer também o monitoramento de preservação dessas áreas, né? Como é o caso risco de invasão, grau de degradação dessas áreas. Então, a gente pode fazer também, né, através dessas ferramentas SIG. A aplicação de gestão ambiental com risco de poluição. Então, não sei se vocês vão conseguir ver aí, pessoal, mas nós temos uma imagem, né, que foi feita uma expressão espacial de risco de poluição ambiental, mostrando a variação de risco de cada ponto do terreno e a localização de um empreendimento segurado. A imagem não está muito legal, porém, aqui é um estudo que foi feito mostrando o risco de poluição de uma área específica, de um ponto específico, ok? De um empreendimento, tá bom? Aplicações da agricultura. Então, a gente pode otimizar, né, os bens de produção, no caso, produção mínima, degradação ambiental, mínima degradação ambiental, mas, porém, produzindo, né, de uma forma elevada. Então, nós temos aí a chamada agricultura de precisão, onde a gente tem aí informações sobre a produtividade, atributos físicos e químicos do solo, condições da cultura e do terreno e a localização. Então, a gente pode fazer, com a aplicação do SIG voltado à agricultura, nós podemos fazer também mapeamento de bancos de sementes, de plantas daninhas, adubação, flora, né, flora emergente e etc. Então, são essas aplicações do SIG aí voltadas à questão ambiental e à questão da agricultura. Voltada aí à questão da agricultura de precisão, a imagem não, para mim aqui tá mais ou menos, para vocês não sei se vocês vão conseguir identificar, mas isso aí foi um estudo voltado à questão da agricultura de precisão, onde eles fizeram aí o levantamento da produtividade, né, dos aspectos físicos e químicos do solo, tá ok? E a aplicação do SIG na saúde pública. Como eu falei, questões epidemiológicas, doenças, ok? Então, a OMS definiu 6 funcionalidades de SIG na saúde pública, que é determinar a distribuição física das doenças. Então, estou vendo aí que tem pessoas que estão querendo, né, trabalhar com a pandemia, né, com dados da pandemia. Então, a OMS já definiu que o SIG pode ser utilizado na saúde pública também. Então, vocês podem estar definindo uma ferramenta aí para, né, fazer a distribuição, fazer a representação desses dados aí da pandemia, do coronavírus. Analisar tendências espaciais e temporais, mapear populações de risco, avaliar fatores de risco, planejar alojamento de recursos e monitorar doenças e intervenções ao longo do tempo. Então, na saúde pública, o SIG pode ser utilizado aí nessas 6 funcionalidades, ok? E aí nós temos o SIG voltado à saúde pública, que é um dado, né, epidemiológico de detecção da hanseníase em Olinda, em Pernambuco, num marco temporal de 1991 a 1996.
Então, o pessoal, né, foi feito, né, o levantamento, né, da hanseníase em Olinda entre 91 e 96, e aí eles produziram esse mapa aí, onde vocês conseguem ver, né, vocês conseguem comparar como que foi a evolução da hanseníase em determinadas áreas de Olinda, tá bom? E na segurança pública, nós podemos utilizar o SIG, criando áreas de jurisdição, planejamento, planejar patrulhamento, né, executar operações especiais. Então, a gente identificar, né, quais as áreas que tem que ser melhor patrulhadas durante a semana, né? Quais as operações especiais dentro da cidade, né? A gente vai ter que olhar aí, né, de uma forma mais cuidadosa, né? Onde a polícia militar vai agir durante um período de X, né, dias da semana ou do mês, né? Então, a gente pode também analisar as rotas de fuga dos criminosos, analisar o perfil estatístico da criminalidade. Então, a Polícia Militar está usando muito o SIG, né, para levantar aí as estatísticas, os números da criminalidade, principalmente uma determinada, né, cidade onde os crimes, o nível de criminalidade é alto, ok? E aí nós podemos também estabelecer um perfil geográfico de criminosos. Então, com base aí nos dados que vocês têm, né, e escolher as ferramentas corretas, vocês conseguem fazer todas essas representações aí, ok? E aplicar os SIGs, né, nos seus estudos, ok? Então, pessoal, as referências utilizadas foram essas, ok? Eu utilizei algumas imagens, como foi muito corrido, eu dei prints nessa parte de aplicação do SIG aqui, tá? Mas eu tenho um material que eu posso estar disponibilizando para vocês, onde, né, vai orientar cada um em qual software escolher para cada tipo de estudo que vai ser realizado, ok? Porque muitas vezes a gente tem dúvida, nossa, eu vou trabalhar com saúde pública, eu vou trabalhar com pandemia, né, com dados da pandemia, né, como que a pandemia interferiu no número de construções, né, de reformas dos domicílios. Então, um exemplo, né? Então, eu tenho o dado, mas qual programa que eu vou utilizar? Então, a grande dúvida das pessoas é qual programa utilizar, né? Então, peço para vocês novamente, reforçando aí, tem vídeos lá no canal Descomplicado que pode ajudar vocês também a como escolher os programas, como escolher os softwares, né? O software adequado de acordo com, né, cada aplicação aí, com cada utilidade, tá bom? E é isso, gostaria de agradecer a presença, né, de todos aí, a paciência. Infelizmente, né, 1 hora de aula é pouco para tanta informação. Essa área é uma área extensa, uma área vasta, onde tem muita coisa a ser pesquisada, muita coisa a ser falada, né? Então, assim, quem trabalha com geotecnologias tem que estar sempre, né, lendo, pesquisando, aprimorando mesmo. Não é uma coisa fiz, pronto, acabou, não é. Ok, gente? Então, quem, né, estiver disposto mesmo a trabalhar com as geotecnologias, é uma área, assim, fantástica, gostosa. Quando você pega, né, a manha, fica muito mais tranquilo, tá? É um trabalho, cansativo, é desgastante, sim, mas, assim, o resultado é fantástico e, assim, desejo boa sorte para quem quiser mesmo, né, de fato, continuar aí nessa caminhada rumo às geotecnologias e o quanto, né, essa técnica, né, pode contribuir e muito, né, para os nossos estudos, ok? Muito obrigada.